Eu não sei. Bom, é, quando me solicitaram a apresentação desta abordagem sobre a conjuntura eclesial, claro que eu pensei em termos de Brasil e CNBB, porque a CNBB tem sido muito cuidadosa ao longo de anos de apresentar análise de conjuntura na Conferência dos Bispos, mas também no CONCEP, no Conselho Permanente da CNBB, também é apresentado a análise de conjuntura. E eu recolhi o texto da análise de conjuntura apresentada nesse mês ao CONCEP, pelo INAPAS, que é um órgão da CNBB. Eu vou fazer referência a isso e vou focar numa questão que eu acho crucial, do que o documento apresenta e que é motivo para reflexão para nós. Então, eu vou aqui fazer as referências, né? Então, o tema apresentado nessa análise de conjuntura eclesial ao CONCEP pelo INAPAS foi esse profetismo em tempos de pós. E já antecipo, né, que o pós aqui é pós-modernidade e pós-verdade. Para lembrar que quem preparou a análise vai ser um texto base de referência, mas eu não vou ficar somente com o texto apresentado ao CONCEP em agosto agora. Né? Então, o INAPAS é um organismo técnico e que tem elaborado essa análise de conjuntura teológica, pastoral e social e cultural também. Né? E aí eu vou trazer dois fatos que eu recebi de pessoas diferentes pelo WhatsApp. Né? E uma que me causou bastante espanto foi essa aqui. Não sei se vocês tiveram contato com essa notícia, que é uma fake news. Né? O site é um site em inglês, se chama Various News, e eu traduzi assim, há notícias. Elas não são reais, mas são engraçadas. Muito pequenininho, assim, quase não se vê, né? E qual é essa notícia aqui? Não é real, mas é engraçada, né? Papa Francisco cancela a Bíblia e propõe criar um novo livro. Então, a abreviatura em inglês, né, Senior Lobo, para ver que não tem sentido nenhum isso. Mas o que me impressionou foi que essa notícia ela me foi encaminhada. Eu recebi, fiquei espantado, assim, perceber do modo como chegou até mim pelo WhatsApp, né? Então, a notícia, vocês podem ler na tela, né? O Papa Francisco surpreendeu o mundo hoje ao anunciar que a Bíblia está totalmente desatualizada e precisa de uma mudança radical. Então, a Bíblia está oficialmente cancelada e anunciada uma reunião das mais altas personalidades da Igreja, onde será decidido o livro que a substituirá. Coloca entre aspas, como se fosse uma citação do Papa, né? Não podemos continuar tentando falar com o nosso público em um mundo totalmente novo, com um livro que tem milhares de anos. Estamos perdendo seguidores, temos que dar um passo adiante na busca pela modernização da Igreja, para reescrever a palavra de Deus, mesmo que seja apenas o Antigo Testamento, no qual há certas passagens que é melhor não repetir. Bom, aqui está o print screen do modo como eu recebi. Ela me foi encaminhada e no último balão da mensagem está aqui, né? Essas são as informações, olha só, são as informações que eu recebi. Vou procurar identificar com a ajuda da fulana.
Desde que ela encaminhou a notícia sem ter checado, sem ter prestado atenção do que se trata, né? Então, como se fosse algo espantosamente verdadeiro, tudo que está dito como se fosse verdade, né? E eu recebi a tradução aqui no WhatsApp. Se você clicar em ler mais, vai te enviar diretamente para o site da notícia. E tem versão também em espanhol, né? Então, o que essa análise da conjuntura, que vai ser a base do que eu vou apresentar, eu espero até 9, 10, no máximo, né? Quem sabe. É um conteúdo um pouco denso, mas eu gostaria de trazer as questões. Elas são bastante sérias, o que foi apresentado a conceito, né? Então, essa análise da conjuntura apresentada, ela tem um perfil muito distinto de outras abordagens, porque ela tem um cunho assim, social e cultural bastante sério. Então, se trata, o documento apresenta assim, a um novo ethos religioso, porque se aprofunda o processo de individualização. Então, é muito próprio da sociedade capitalista. Ela está toda voltada para o indivíduo, e o indivíduo enquanto consumidor. Só que esse processo de formar subjetividades dentro desse grande caldo cultural, ele se aprofundou de uma forma assim, muito acelerada e, de certa forma, surpreendente e desconcertante. Então, como é que o documento vai trabalhar? Primeiro, há uma transferência cada vez maior da experiência religiosa da esfera pública para a esfera privada. Então, cada vez mais a dimensão religiosa vai se descolando, vai se separando, vai se distanciando da dimensão pública, da vivência da fé e da religião, né? E a pandemia ajudou muito a aprofundar esse processo, né? Então, junto com isso, está dentro do mesmo processo, ocorre uma seleção cada vez maior e mais aguda dos conteúdos vividos, né? Mas para atender demandas cada vez mais individualistas, né? E, junto com isso, vem uma dificuldade de aceitar princípios morais e sociais, né? Então, por isso que essa perspectiva ela merece assim, muita atenção, e por isso que eu vou me deter aqui. A adesão a propostas religiosas, elas estão voltadas para essas questões pessoais, individuais, afetivas e patrimoniais, né? Ou seja, cada vez mais é mais difícil trabalhar com o que nós poderíamos chamar de grandes causas, né? Que na modernidade havia assim, uma urgência, né? Essa causa da justiça, a questão ambiental, a questão da fraternidade social, de que fala o Papa Francisco, cada vez se tornam menos compreensíveis e, de certa forma, estão abandonadas, né? Então, se fala de um ethos religioso, ou um novo ethos que emerge, né? Não é só religioso, não. Dentro desse processo de individualização. E aí, o que é razão de um grande mal-estar é perceber o descompasso pastoral entre o que até alguns anos atrás vinha sendo praticado da ação evangelizadora da igreja, da ação da igreja na sociedade, né? O sentido pastoral é que a igreja age no mundo, ela tem uma missão para realizar no mundo, de evangelização. E essa missão é universal e ser fiel a essa missão é parte da identidade da igreja ou é a própria identidade, né? Então, esse ethos que está emergindo, que emergiu, ele dificulta absurdamente o diálogo, esse diálogo de
uma proposta de evangelização pautada por grandes causas, como o Papa Francisco tem explicitado, Laudato Si, Fratelli Tutti, né? E que as pastorais sociais da CNBB sempre levaram adiante, né? Atualmente perderam muito do fôlego, do reconhecimento, da legitimidade e dos modos de engajamento, né? Dentro desse quadro de um novo ethos que emergiu, né? Depois, uma outra questão que aparece, né, que o documento trata, toca, né, sem aprofundar, mas toca, eu diria assim, as feridas, né? A transmissão da fé, ela já não ocorre mais como havia anteriormente, os modos de socializar as pessoas, né, na vivência da fé em todas as dimensões, não só sacramental, mas em todos, e aí vai ocorrendo, vai havendo uma dimensão cada vez mais disso, o documento chama atenção, olha, é necessário cada vez mais investir na iniciação à vida cristã. Então, o que significa vida cristã? Sobretudo se pensarmos a partir do documento de Aparecida, né, que expressa o cristão leigo, né, o cristão leigo e leiga, são discípulos missionários, né? Ser cristão é ser discípulo missionário de Jesus, então imagine o que significa esse esvaziamento. E as soluções que são buscadas, muitas vezes, estão aparecendo na forma de confirmar a piedade popular, né? Ou de retornar a estilos de linguagens pré-conciliar aqui, no sentido do Vaticano II, né? Seja na linguagem, na estética, na doutrina, a volta ao Catecismo de Trento, né? O que implica a dificuldade cada vez maior e quase impossibilidade de trabalhar pastoral de conjunto, que tem incidência social e que tenha um sentido profundo, algo a dizer para os tempos de hoje, cada vez mais difícil. Então, esse novo ethos religioso, né, dentro de um processo de individualização, também implica num processo de desinstitucionalização, que as grandes instituições elas vão perdendo o reconhecimento, a valorização, a sua importância, por isso, de certa forma, sua legitimidade e incidência social e política, né? E o que está emergindo aí em detrimento dessa dimensão da instituição, né? Então, pensar, a CNBB é uma instituição, né, da Igreja Católica que, no tempo da ditadura, dos anos 70, 80, teve muita voz, né? Teve muita legitimidade para falar, né, para os meios de comunicação. O que ocorre agora é que as pessoas cada vez mais falam em seus próprios nomes. E isso tem um agravante, né? As pessoas falando no seu próprio nome começam a ter maior incidência do que as grandes instituições, né? Então, assim, impressiona que indivíduos ganhem tal força de discurso, de reconhecimento, de legitimidade, como está ocorrendo, né? Então, a igreja que se coloca a serviço do anúncio do evangelho, da alegria do evangelho, como o documento explicita, que são valores do reino de Deus, né? De anunciar a esperança, a paz, a justiça socioambiental, a amizade social, né? São temas tão caros aos escritos do Papa Francisco, e eles não são meros discursos, eles são horizontes de causas, grandes causas, né? Então, é um confronto mesmo, né, entre essa perspectiva e o que está emergindo com muita força, né?
Então, uma outra dimensão que aparece, e que o documento aponta, é que a pluralidade da realidade ela é sempre um ponto de partida, né? A diversidade cultural, a diversidade dos povos, das pessoas, das circunstâncias, das classes sociais. Só que o que vem sendo frisado, e tem sim um sentido analítico muito sério, é que a pluralidade agora ela vem sendo enviesada na sua ótica, na sua percepção, não mais por uma lógica de relações e de complementaridade, mas ela é uma lógica não relacional. Aí, essa percepção aqui, analítica, ela é muito importante, porque está dizendo que abordagens cada vez mais individualistas estão emergindo com um discurso e uma prática correspondente com uma pretensão universalista. E, bom, uma outra percepção é que a causa defendida, ela é defendida como se fosse a única, e que não houvesse nenhuma outra a ser reconhecida, e essa causa é uma causa de cada indivíduo. Então, esse movimento, esse surgimento de um novo ethos, de um individual que tem uma pretensão de se universalizar, porém não é relacional, por isso ele não é dialógico, ele não tem perspectiva de diálogo nem de reconhecimento da alteridade, reconhecimento do outro. A expressão de que são bolhas. São bolhas que vão emergindo e que lembram aqueles brinquedos de parque de diversão dos carrinhos bate-bate, em que essas bolhas elas estão em conflito e sempre numa perspectiva não relacional e, portanto, não de complementaridade, né? E há uma cegueira, a cegueira de ver o outro se enriquecer também pela escuta e o reconhecimento do outro, né? Uma perspectiva de Martin Buber, nós poderíamos dizer que esse novo ethos, ele é o novo ethos da relação eu-isso, eu-isso. E do isso, né, como lembra Martin Buber, o isso ele não possui alteridade. Ora, mas se não possui alteridade, essa relação faz com que também o eu não possua identidade. Então, é um processo muito complicado, ele é complexo e complicado, né? E aí, então, surge assim, uma perplexidade para a igreja no Brasil e para os bispos aí, tal como essa análise da conjuntura foi apresentada. Né? A perplexidade é a expressão de quando você olha para o tecido e não consegue distinguir bem os fios. Então, qual que é o problema? Como é que vai permanecer, a igreja vai permanecer fiel à alegria do Evangelho, numa perspectiva de incidência como uma instituição que sempre teve algo a dizer para a sociedade, né? Em que falta clareza quanto aos rumos do agir a serviço do reino de Deus. Não tem mais uma clareza assim de qual é a ação que deve ser feita e qual é a reflexão desta ação como praxis para incidir na questão social e cultural nesse quadro aqui da emergência de um novo ethos, de um ethos pautado por uma relação isso na linguagem de Martin Buber. O documento não menciona isso. Eu estou enfocando a partir daí para dizer que está ausente a relação eu, tu e nós e os outros. E, então, há essa questão da identidade do Evangelho nesse contexto, né? De uma diversidade cultural e plural em que essa diversidade é chamada a viver a comunhão.
né, o sentido é muito claro, assim, o documento traz isso, é que a grande vocação do cristianismo é a da comunhão, é da unidade, mas é uma unidade na diversidade, né? Que faz com que a diversidade cresça, né? Na sua identidade, né? Então, mas sem essa perspectiva de comunhão, como pensar, então, a ação pastoral da igreja de forma conjunta, como sempre veio sendo praticada, e principalmente nos anos 70, 80, 90. Né? Então, o que acontece se não há essa perspectiva de comunhão? O que ocorre com a identidade evangélica? Ela se enfraquece. E aí, o risco de ser submetida a outras identidades, como se fosse uma identidade a mais, uma outra qualquer. Ou, depois de tudo que já foi vivido, essa crise é bem séria. Então, do que é que se trata? Hoje se fala de mudança de época. Não é mais uma época de mudança. A mudança de época significa que, como Bauman usa a expressão, as mudanças são num ritmo tão acelerado, mas tão acelerado, que nós não conseguimos nem assimilar as mudanças e menos ainda compreender o seu significado, o seu sentido. Então, por isso a perplexidade, ele não consegue ver como os fios dessa realidade estão sendo tramados, né? E dentro dessa mudança de época, esse fortalecimento de um sujeito individualizado, individualizante cada vez mais, que se firma e se afirma, né? Excluindo a autoridade, né? Então, na verdade, é uma exacerbação da subjetividade com pouco fundamento, né? Então, daí o desafio para a igreja, como é que vai pensar a pastoral de conjunto, e principalmente as pastorais sociais, né? E dentro desse quadro tão forte da individualização, sempre houve esse processo na sociedade capitalista como cultura, só que ele está numa intensidade gigantesca que está alterando assim, esse ethos, como o documento vai abordar. Né? Então, movimentos de solidariedade, de ação solidária, com medidas assim, pensando em impacto social, como ocorreu na situação das enchentes no Rio Grande do Sul, elas são mais exceções do que, de fato, a regra. E o comportamento padrão desse novo ethos, dessa cultura que vai se aprofundando, é o da bolha. A bolha ela é individualizante e ela é excludente. Então, fica muito mais difícil de pensar a ação pastoral da igreja nessa sociedade, é muito mais desafiante, por isso que o documento vai abordar. Então, essa crescente individualização é uma individualização de pautas de pessoas, né? E por isso que ocorre muito a polarização. Então, a polarização ela é fruto dessas bolhas de conteúdos, né? E estão absurdamente voltados para a subjetividade individualista, né? E é por isso também que a polarização entre do ser a favor ou do ser contra impede também a verdadeira reflexão sobre o sentido dessa realidade, né? E aí ocorre uma fragilização das parcerias, de solidariedade, os vínculos fortes entre as pessoas, né? O respeito para aquele que pensa diferente, tudo vai por água abaixo, né? Pensar diferente é ser inimigo. E com o inimigo não se dialoga, o inimigo é para ser combatido, é para ser eliminado. São várias formas de eliminar o que pensa diferente como inimigo, né? Então, é uma situação bem desafiadora.
Então, vem uma primeira assim, aproximação também, é que as redes sociais, né, ou sociabilidade, elas aproximam as pessoas, mas as pessoas elas estão, de fato, distantes, porque não exercitam a capacidade de uma integração em vista de um bem comum, em vista da cultura da paz, né, ou do horizonte das grandes causas. Nada disso entra, né? Então, a própria complexidade do mundo, que traz tantas formas de agressão, né, de desrespeito ao ser humano e ao meio ambiente, nada disso vai sendo contemplado, né? E aí, então, vem aqui uma, uma interpelação, né, em nome do Evangelho diante disso, né? Em nome do Evangelho, não é possível aceitar como estabelecida uma configuração sociocultural em que o fechamento em torno de si, tá? No sentido da bolha, seja o critério maior, em que a belicosidade, não é? Então, no sentido de agressão, de violência, de batalha, né, de guerra, né? O embate, a destruição, sejam valores maiores a gerir a existência. A igreja não só não pode aceitar, não pode ficar indiferente, então, ela é mobilizada, né? Então, a consciência olha, só o caminhar em comum, né? Tem que voltar para a relação eu, tu, nós e os outros, né? Tem que voltar para a relação de autoridade. Mas esse movimento é bem sério, a crise gerada é muito, muito profunda. Então, caminhar em comum e também trabalhar com essa dimensão dos sonhos e das lutas, vai ser a única via de construir outra época para a história, né? Então, uma outra época, não é essa que está ainda. Então, o documento traz uma referência à questão do é um tempo de muitos pós. A expressão pós-modernidade, ela precisa ser abordada com cuidado, porque pós-modernidade não é uma realidade sociocultural que seja posterior à modernidade. Não é, não. É que certas dimensões que foram caras à modernidade são criticadas, distanciadas, até abandonadas, pela emergência de outras dimensões, né? E uma das dimensões que a modernidade trouxe foi a grandeza e a importância da razão, né? E aí o que está em crise é exatamente essa razão moderna que se expressa nas ciências, né? Também se desenvolveu na filosofia, em vários modos, né? Que contempla o valor da subjetividade e da história, mas que hoje apresenta um grande esgotamento dessas perspectivas da razão e do sentido da história, né? E por isso, essa ênfase numa pluralidade que está voltada para a individualização, ela representa uma desconstrução dos conceitos tradicionais que pautavam assim a crítica social, a incidência das pastorais sociais, da justiça, da fé, hoje a integração entre a perspectiva social e ambiental, né? São duas dimensões de um processo único, de cuidado, de valor, né? Então, eu vou passar aqui um quadro para mostrar assim, o tipo de ruptura que ocorre, porque a perspectiva de se falar de um novo ethos hoje significa aprofundar a pós-modernidade de uma forma inédita, por causa das redes sociais e da forma como a comunicação e as informações ocorrem nos tempos atuais. Eu vou carregar um quadro de relações para entender que é desse lugar que tanto a igreja pensa a ação evangelizadora, quanto também para CVX a questão dos exercícios espirituais, e também para nós, jesuítas, né?
é que a questão de Deus ela é central, né? A relação com o transcendente ela tem uma incidência profunda na história. E o sentido da encarnação é que olhar para Deus é olhar para a história, é olhar para as realidades humanas, né? Então, aqui vamos dar um quadro para compreender o que significa essa o esfacelamento, um esgarçamento profundo desse novo ethos, né? Na compreensão histórica e tradicional, moderna também, e que contempla a transcendência de Deus como trindade e a trindade que se revela em Jesus, né? Então, pela encarnação, faz um movimento que é a relação com Deus que qualifica, condiciona, determina quem é o ser humano, como as relações intersubjetivas elas são para serem vivenciadas segundo a dimensão da fraternidade, do encontro, do diálogo, do perdão, do amor, né? E como que na relação com o mundo ela tece relações tanto na perspectiva do cuidado com a natureza e o planeta, pela responsabilidade cidadã, né? Mas também pelo diálogo com as outras culturas. O próprio Papa convoca todos para essa fraternidade solidária, né? Com cada um com a sua cultura, com a sua fé, com a sua crença. Somente a partir dessas relações é que o sujeito se entende quem ele é. Ele vai entender a sua identidade. Por quê? Porque ela é relacional e nessa dimensão relacional ela parte do transcendente, do lugar de Deus. Por isso que Deus é Deus, porque precisa ser a dimensão que qualifica as decisões humanas e na perspectiva tanto da fraternidade, do amor, do perdão, quanto também da responsabilidade dentro da natureza, acolhida pela diversidade cultural, né? E o amor a si próprio, no sentido de cuidar de si, né? Nesta consciência. Aí o quadro muda. Aqui o quadro da pós-modernidade, um emblema da pós-modernidade é que a razão que se propôs a resolver todos os dilemas humanos, na verdade, ela não conseguiu, ela não deu conta. Ela foi capaz de conhecer a estrutura do átomo, entrar na estrutura do átomo para manipular a energia nuclear e produzir a bomba, né? Não só o conhecimento, mas também de fato, produziu a bomba e lançou na cabeça dos civis 2 vezes, né? Então, há uma mudança. O lugar da transcendência pode ser compreendido como o cosmos, o universo que entra no lugar, né? Então, vai investir no conhecimento do universo. E aí, a pós-modernidade, ela entra com vários Bs, onde após também há Bs. Eu vou usar essa abordagem crítica aqui de uma autor que escreveu sobre o que é pós-moderno, e eu vou seguir aqui. Então, não havendo a relevância do lugar da transcendência de Deus como trindade, como mistério da encarnação, também a consequência é, também não havendo entusiasmo pela razão, e por tudo aquilo que ela inaugurou e parecia dar conta que não deu, aí começa a haver, então, uma desreferencialização do real. Aqui, esse real se refere, se reporta que categorias vão ser explicativas desse real, vai perdendo cada vez mais relevância. Depois, o conceito de polis, como na tradição grega, a polis ela é parte do cosmos. Nós temos megalópolis, nós não temos polis, né? Não no sentido de polis grega, porque é o lugar da cidadania. Falar de polis é falar de cidadania, né? E aí, assim, o indivíduo ele também há uma dessubstancialização do sujeito, a ideia do indivíduo, do sujeito, da mobilidade também, ela também se dissolve, né? Ela se dissolve. Então, é importante perceber o quê?
Então, esse autor, Jair Ferreira dos Santos, é muito interessante no livro dele, o que é pós-moderno, ele é hiperatual. Foi escrito em 86, mas eu considero isso um trabalho muito bom, porque pelas reflexões que ele faz. Muito, muito, muito atual. Então, a pós-modernidade, ela configura também um Deus, né? Tem vários Deus. Desreferencialização do real. O que é o real? O que é a realidade? Não existe realidade, não tem consistência. As grandes explicações, elas são abandonadas, né? História, libertação, transformação, isso não conta mais, né? Então, há uma desmaterialização da economia, né? Em 86 ainda nem tinha ocorrido a virada da informática, né? E a ascensão do conhecimento. O conhecimento que vai ser o grande meio de produção vai ser o conhecimento, né? Então, imagina, desmaterialização da economia, uma desestetização da arte, né? Uma desconstrução da filosofia, uma despolitização da sociedade. Olha que interessante. Só faltou acrescentar aqui, olha, a despolitização, porque politização significa a formulação dos interesses políticos das classes sociais e que assumem os sujeitos que representam esses interesses, assumem no sentido de uma luta, de confronto, no sentido do conflito. E aí, o que ocorre? Ocorre a polarização. Então, a despolitização é tão acentuada que ela vai perder totalmente lugar para a polarização. Então, a coisa mais pobre que pode ocorrer nesse beijo aqui da politização é a polarização. A favor, contra, direita, esquerda, vermelho, verde, né? Mas é uma pobreza em termos de posturas societárias e de composição de classes e de horizonte de história. Então, e o que impressiona é que a igreja que tem sido a porta-voz de resistência a esse esvaziamento da importância da história, até por coerência com a dimensão da encarnação e da dimensão universal da sua evangelização. Aí, então, essa dessubstancialização do sujeito que o Jair Ferreira já anunciava, já percebia com muita nitidez, muita clareza, agora vai dar algo mais grave, né? O desenraizamento da vida comum, né? E aqui vai aprofundar. Aqui que vai dar o salto do ethos, seria o exercício de múltiplo. Então, a mudança de época que a CNBB reporta, e que é uma ferida grave, séria, é que essa mudança de época ela traz o desinteresse pela verdade e traz o desdém pela verdade. Então, o documento vai utilizar uma expressão que foi utilizada nos anos 90, que é a questão da pós-verdade, né? E aí eu vou remeter para outras leituras também. Então, vejam, a leitura do documento há uma mudança de ethos, no modo como socialmente está sendo proposta uma outra forma de vivência da fé e da religião, né? Cada vez mais distante da esfera pública para o âmbito puramente subjetivo, né? E que vai se configurando como um ethos mesmo, né? É uma mudança bem séria. E aí eu vou usar esse autor, esse pesquisador, Carlos Alberto Ávila Araújo, publicou um trabalho pela PUC, na revista Alceu, em que ele recupera a história do conceito, como que essa noção de pós-verdade ela tem um fundamento conceitual. E eu vou usar um pouco desse trabalho aqui também, né, para enriquecer, porque o documento da CNBB, de análise de conjuntura, utiliza, emprega a noção de pós-verdade e dá assim, também a sua origem, né? Então,
o que se entende, então, por pós-verdade, aqui, segundo o Carlos Alberto? O fenômeno da pós-verdade é para ser compreendido além da dimensão tecnológica ou de ações individuais. É algo que ganhou uma consistência mais profunda. Ele precisa ser entendido como cultura, como mentalidade, associada a outros fenômenos, como o declínio da razão, o declínio da valorização da democracia, o declínio do multiculturalismo, que é a perda da importância da autoridade, o reconhecimento do outro, né? E da convivência das culturas. E essa é uma coisa assim, bem séria dele, o crescimento da cultura do ódio. Então, essa cultura do ódio, ela corresponde à despolitização e, e, e a uma polarização fundamentada nas bolhas. Né? Então, aí as causas, né, que o Carlos Alberto trabalha, que vai um pouquinho além do documento da CNPq, mas ele supõe essa aproximação crítica, porque a pós-verdade tornou-se um novo ethos. Né? Então, o Carlos diz, primeiro, por um negacionismo científico. Se vocês tiverem memória, como que se deslegitimou a importância das vacinas, da vacina contra a Covid, como se não tivesse um fundamento científico. Então, esse negacionismo científico, ele tem um marco emblemático, diz o Carlos, é que nos anos 50, a indústria tabagista americana, diante dos estudos científicos que estavam demonstrando a ligação entre o fumo e o câncer, e vários tipos de câncer, ela criou esse comitê, que é o Tobacco Industry Research Committee, né? E contratou cientistas para contra-argumentar, de alguma forma, contrapor ao que a ciência vinha trazendo a respeito do dano do fumo para o organismo. Mas a análise que foi feita não é que eles quisessem negar o que a ciência estava afirmando, mas o grande produto desse comitê foi gerar a dúvida. E aí, esse movimento aqui, ele vai se desdobrar também em relação ao aquecimento global, à mudança climática, como sempre tem um certo grupinho de cientistas que vem na contramão para questionar essas realidades, dizendo, não, isso não é ação humana, isso tem a ver com a própria Terra, o próprio planeta, mas não com o ritmo com que vem ocorrendo, né? Então, há uma tendência a negar essa dimensão científica do conhecimento, né? O que não quer dizer que o conhecimento científico seja uma coisa neutra, né? Não é, não. Está atrelado também à questão de mercado, né? Um segundo ponto é que, por que se fortalece essas bolhas, né? É porque fortalece a um viés de fortalecimento de crenças que não se baseiam na razão e nas evidências mais objetivas, verdadeiras, a gente poderia dizer, que tem a ver com a realidade. Né? Esse viés ele tem várias implicações, né? E uma delas é de uma tendência de dar mais peso às informações que confirmam as nossas crenças. E aí, o que ocorre nas redes sociais é que os algoritmos que trabalham com esse sentido de pesquisa é que as pessoas acabam procurando aquilo que elas querem ouvir e querem serem confirmados nas suas crenças e não questionados, né? Então, o Carlos Alberto vai trabalhar o terceiro ponto, que é a perda da importância dos meios de comunicação tradicionais, né? Todo mundo percebe isso, né? Como que revistas e jornais impressos estão desaparecendo,
né? A minha cidade tinha várias bancas de revistas, jornais. Hoje não existe mais, talvez uma, vários, existe somente uma, né? E também mesmo a televisão, o rádio, tudo vai canalizando para as redes sociais, que tem uma profusão de produção e de mediatismo, assim, de novidade que é gigantesco, né? Agora, exatamente isso permite cada vez mais o surgimento dos charlatães, né? E os charlatães eles fazem muito esse papel de alimentar as bolhas, de esvaziar as instituições, deslegitimar todas as formas mais tradicionais que deram sentido à convivência humana e ao sentido de luta, de causa, né? E, e isso também tem favorecido a expansão de uma mídia não só partidária da extrema-direita, mas muito dessa produção de bolha tem um viés muito de extrema-direita, né? De tolerância, de ódio, de crítica, e principalmente de esvaziamento das grandes instituições, incluindo a igreja, né? Então, em um outro artigo que eu li em inglês no site da, da Universidade de Navarra, acho que deve ter em algum lugar também em espanhol, né? Mas ele traz o artigo de Martim Montoya Camacho, as reflexões que ele faz também em torno do conceito de pós-verdade, que o documento da CNBB entrega assim, muito, assim, muito finamente, né? Ele vai explicitar o que são os charlatães que aparecem, né? Então, eu vou explicitar aqui, vou dar um exemplo, porque eu recebi o que eu vou apresentar agora. Não sei, a minha hora está acabando, mas os charlatães, eles mantêm uma distinção clara entre o verdadeiro e o falso. Eles sabem disso, mas eles não estão preocupados com o valor da verdade, de modo algum. Por isso, eles podem usar um fato para defender uma posição ou defender a posição oposta. Então, os charlatães não têm intenção de deturpar a realidade simplesmente porque não têm nenhuma intenção em relação à realidade. Só que a coisa é muito sofisticada, como isso ocorre, né? As suas intenções são focadas exclusivamente em si mesmos, na superficialidade de seus projetos, ou no caso de mídias ou usuários específicos, em sua própria propaganda. Agora, eu vou projetar aqui, eu não vou passar o vídeo, porque ele é muito agressivo e eu não suporto, faz mal para o meu sistema imunológico. Então, eu vou passar a imagem desse sujeito. Um tal de professor Emílio. Se vocês olharem a composição do quadro luminoso aqui, como uma tela, tem o detalhe do catecismo romano, tem essas imagens aqui devocionais, uma representação do sudário, Nossa Senhora de Fátima. Presta atenção, esse microfone aqui não é um microfone de amador, né? Embora o cenário aparentemente seja uma coisa assim, simples, quase assim, conhecido das pessoas mais comuns. Mas o que vem aqui é perverso. Eu recebi isso, né? Chegou pelo meu WhatsApp, eu fiquei assustado quando vi. Depois eu fui olhar do que se trata. A manchete que esse senhor abre esse programa, esse vídeo O Papa não se ajoelha para Jesus. Então, chama atenção porque ele está confrontando uma postura do Papa de não submissão a Jesus. Olha só. E aí, então, ele diz, o Papa não se ajoelha para Jesus. Aqui são destaques do discurso dele. Vou fazer uma pequena análise do discurso. O Papa Francisco não se ajoelha para Jesus. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito terrível que acontece em todas as missas que ele celebra no Vaticano. Então, generaliza. Olha que ele está colocando primeiro o nome de Jesus.
Mais para frente no vídeo, ele diz assim, esse vídeo que você vai ver agora é revoltante. Ele passa uma, uma imagem externa do Papa, que tem o Santíssimo exposto, né? O Papa Francisco não ajoelha na consagração e nem para o Santíssimo. Ah, mas que interessante, é que lá em cima ele fala não se ajoelha para Jesus, e lá, agora aqui ele está dizendo do Santíssimo, né? Mas ele é muito estratégico em termos de discurso, né? A substituir o Santíssimo por Jesus, porque lá na frente ele vai mostrar por quê. Falta totalmente com respeito. Depois ele incensa o Santíssimo. Note a cara que ele faz. Então, a linguagem toda ela é de desdém. Desdém. Então, é uma dimensão que não é assim só desse Senhor, mas é de modo geral, né? Os que exploram essa dimensão da bolha, né? E aí, olha o que vai vir. Daí vem os puxinhas, aquela turminha chapa branca que adora defender o Papa. Francisco se ajoelha para beijar os pés dos líderes do Sudão. Então, ele mostra um vídeo que o Papa se ajoelha para beijar o sapato dos líderes do Sudão. Ele pode se ajoelhar para Jesus e não se ajoelha, porque não quer. Os puxinhos defensores do Papa Francisco, como sempre, aquela turminha da teologia da libertação, então agora já começa a associar. Né? Começa com o Papa não se ajoelha na consagração, né? Primeiro não se ajoelha para Jesus, o que é uma regência incorreta, porque o verbo ajoelhar-se e ajoelhar ele não admite o complemento de preposição para, né? Mas ideologicamente sim, então como ideologia ele vai usar. E aí vem, e onde que está na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus se abaixou e se ajoelhou para beijar os pés de políticos? Então, a Bíblia é utilizada tanto para criticar como para deslegitimar a ação simbólica do Papa, né? Então, na minha Bíblia eu não tenho, só se nessa nova, né, ecoteologia, essas besteiras hereges, que essa gente fica criando, né, que bobagem. Então, ele vai levando adiante. Na minha Bíblia não tem, só nessa nova, né, teologia, então, como eu disse antes. Está escrito na minha Bíblia, e na sua também, é assim, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo dela. E todo joelho se dobra, menos o Papa Francisco. Ele está citando lá Filipenses 2, né, os versículos 10 e 11, mas ele não mexe na Bíblia, né? Ele não pega a Bíblia para ler, não interessa isso. Por que será que ele não se ajoelha para Jesus, hein? Por que será? Por que será que o Papa da Igreja, que se diz Papa, não se ajoelha para o Senhor? E aí vem, então, a convocatória para que quem está vendo o vídeo se inscreva e deixe a sua opinião. Vamos descobrir esse mistério, esse absurdo dessa pessoa desrespeitar o Senhor dessa forma. Então, nada aqui é acidental, né? O modo que foi colocado intencionalmente para deslegitimar não é só o Papa, mas é tudo que ele representa, né? Que é mencionado aqui de uma forma muito sarcástica e crítica. Mas logo em seguida, mas aí então vem, ajude a TV Nossa de Fátima a continuar essa missão. E nós não temos patrocinadores, então não vamos poder levar a verdade até você. Olha só, vai levar a verdade. Então, ajude, entre no link e contribua. O que me impressionou foi a quantidade de vínculos, né? Que tem 252 mil inscritos e 222 mil assistiram, né? Visualizaram o vídeo, né? Então, me impressiona. Você imaginar que, assim como eu recebi, vários desses foram encaminhados. Encaminha isso. E as pessoas assumem isso como ele diz aqui, levar a verdade até você, né? Então, começa de uma coisa assim, você nem sabe, não se ajoelha para Jesus, ele quer dizer o quê? Está falando primeiro do Santíssimo, da consagração, mas depois passa para essas dimensões críticas do que ele apresenta, né? Então, uma outra dimensão que aparece no texto de Carlos Alberto é que há um auge das redes sociais.
E aí, esse áudio é uma grande produção de informações e de notícias que não são monitorados. Então, aí isso é bastante grave, né? Então, o que está ocorrendo? Uma relativização da verdade. Mais do que isso, um desdém pela verdade. Então, assim, as mentiras são ostensivamente assumidas, né? Como se fosse uma dimensão que não tem problema, né? Há uma desvalorização da razão. A razão aqui do exercício da razão, do pensamento, da reflexão, da crítica. Por isso, ela se torna uma cultura do narcisismo. E a extrema-direita que tem consagrado a ideia desse sujeito, desse indivíduo, né? Então, essa noção de pós-verdade, ela foi primeiramente formulada num artigo de um dramaturgo americano chamado Steve Paget. Eu não sei, a origem não americana, né? E ele, nesse artigo dele, ele fala da pós-verdade, se referindo ao escândalo de Watergate, né, do presidente Nixon, e depois a guerra no Iraque, né, em nome da autodefesa americana, que o Iraque tivesse armas nucleares, depois se verificou que não tinha nada, né? Então, o que estava acontecendo, que o Steve vai dizer, é que as pessoas foram aceitando essa pós-verdade no sentido que as mentiras contadas indiscriminadamente e os fatos verdadeiros são ocultados. E um outro autor que deu consistência a esta noção de pós-verdade foi Ralph Keyes. E ele diz assim, as informações, agora eu estou citando o artigo, não o autor, esse autor não tive acesso à leitura dele ainda não. As informações embelezadas são apresentadas como mais verdadeiras do que a própria verdade. Então, ele diz, né, não é a questão da verdade, mas a da narração da verdade. Se eu fosse soltar o vídeo daquele senhor para vocês, ele está dizendo a verdade, né? Como ele diz, vai comunicar a verdade. O que ele está narrando, né, é a verdade. Né? Então, essa era da pós-verdade, ela faz referência à proliferação de notícias falsas na internet, como comentários insultuosos, que são quase difamatórios, como esse que eu fiz uma síntese, umas frases, né? São carregados todos os dias em plataformas de comunicação, desacreditando instituições. Então, ali, bem visível, né? Que o professor Emílio desacredita o Papa Francisco e tudo que ele representa de causas, né? Isso como a questão da teologia, da teologia ecológica, como a teologia da libertação. Né? Então, cada vez mais isso. Né? E como que os algoritmos eles vão alimentando esse processo, porque as pessoas elas encontram cada vez mais material que confirma as suas crenças, que são todas enviesadas. Né? Então, como o autor diz, olha, cada vez menos provável encontrar informações que refutem, questionem, né, informações falsas. Né? Então, essa noção de pós-verdade, né, do Ralph Keyes, é que a consequência mais imediata da pós-verdade é uma pós-veracidade. E o que é essa pós-veracidade? É que falta confiança no discurso público. É a própria análise de conjuntura desse agosto do conceito da CNBB, é isso. Há uma falta de confiança nessa perspectiva. Então, um esvaziamento do discurso público. E não tanto pelo conteúdo, que pode até ser verdadeiro, e pode também ser provado cientificamente, a desconfiança é gerada pela pós-verdade pelo fato da mensagem poder sugerir que há um propósito oculto e que não é desejado pelo público. Olha só.
Aí vai desqualificando, né, toda a perspectiva pública como discurso público, como não tendo legitimidade. Né? E tem uns textos fortes que eu vou ler. Pensar que a verdade pode ser assassinada pode nos deixar perplexos. Esse é o Martin Montoya. Mas é isso que vem acontecendo em termos de seu valor na sociedade. E por essa razão, a questão da pós-verdade não é supérflua. Então, é muito corajoso essa análise aí, e merece ser aprofundada mesmo, da CNBB. Para isso, o problema reside no fato de que podemos ser governados pela pós-verdade e participar ativamente dessa dinâmica, sem perceber, sem nos darmos conta. Como é que isso ocorre? Primeiro, pela justificação de nossas próprias mentiras. Então, as mentiras também falam em nós, né? Estão em nós. E a gente vai se habituando a conviver num ambiente de mentira, né? E dependendo dos interesses pessoais. Né? Isso ocorre quando não refletimos sobre a fonte das notícias. Como eu mostrei, a notícia de que o Papa cancela a Bíblia me foi encaminhada sem nenhum senso sem nenhuma verificação, dizendo que depois vai ver com a fulana se ela identifica a notícia, mas foi encaminhada por ele, né? Então, há uma tendência em nós de retirarmos o olhar dos pontos de vista que não gostamos. Aí, como o autor diz, é como se não, como se não fosse verdadeiro aquilo que nos contradiz ou nos contraria, né? Porque nós não queremos ser enganados. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais, porque dá muita coisa, não vai dar para chegar. Agora, eu voltei para o texto da CNBB para fechar, é que essa realidade desse ethos de pós-verdade, né, faz repensar o profetismo da igreja na sua missão evangelizadora. Não tem clareza, e admite isso, aí não há como ter clareza, mas o compromisso é claro, né? O compromisso é de ser solidário e crítico, é de buscar discernimento na busca da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor, né? Então, há uma identidade escatológica, contracultural, e isso sim, é profética a ser afirmada e encontrar caminhos, né? Então, é muito sério isso. Não sei como vai desdobrar assim, daqui para frente, mas é bem sério. E como os desafios, quanto aos modos como a igreja vai se adequar para exercer a sua presença pública. Interessante. E como os desafios do profetismo nos tempos de mudança de era e de ethos pós-verdade. Então, há uma referência do documento, quando fala de um profetismo que vai às raízes, e cita as comunidades eclesiais missionárias, que eram uma das 5 urgências evangelizadoras para o período de 2011 a 2019, em 2019 virou prioridade 1. Então, olha só o conteúdo que é retomado. Os vínculos primários existentes nas pequenas comunidades são a base humana indispensável para ultrapassar as barreiras do individualismo. Olha onde está aqui o enfrentamento, né? Olha para onde está indo. Está indo lá para as pequenas comunidades. São firmes instrumentos para quebrar as bolhas polarizantes. E se identifica com a experiência primitiva da igreja nas casas. Olha que bonito. E as pequenas comunidades, em suas variadas configurações e espiritualidade, são um caminho sólido para o profetismo. Aí eu fiquei, assim, sabe, encantado ao me deparar com esse parágrafo, porque é óbvio que, mais ainda, hoje, a CVX tem uma dimensão profética muito forte diante desse contexto, né? Então, é o documento agora da CNBB. Em um mundo de violência e ódios crescentes, com o acirramento das polarizações, a destruição como resposta aos problemas, as comunidades eclesiais missionárias, através de relacionamentos fraternos profundos,
iluminados pelo Evangelho, são profeticamente locais de reconciliação, perdão e resiliência. Abrir as portas para acolher os irmãos e as irmãs é um sinal profético em um mundo no qual o individualismo, o medo da violência, o predomínio das relações virtualizadas e no qual os espaços físicos das casas se tornam cada vez menores e menos vivenciais. E nesse contexto, ser comunidade é, em si, profecia. Que beleza. Olha, eu fui puxar, então, o sentido do carisma da CVCIS, não é? Para dentro dessa abordagem. Então, chovendo molhado para falar para vocês, mas eu acho que vale aqui, porque se trata de perceber a dimensão profética do que é o documento que a CNBB está se referindo. Né? Então, de um lado, nós sabemos, né, o carisma da CVX e da espiritualidade são inacianos, bem dos exercícios, na perspectiva, né, de ver Deus em todas as coisas em Deus, e do seguimento de Jesus. Né? É uma vocação leiga e apostólica. O documento 105 da CNBB fala de cristãos leigos, né? Acho que a expressão de cristão leigo, cristão leiga, é mais afiada do que só leigo, né? Então, por isso a vocação da Celestina, que é a vocação cristã leiga, eu que coloquei embaixo. E ser discípula missionária, seguir Jesus na missão. Depois, a terceira dimensão da vocação comunitária, que ganha cada vez mais sentido profético, né? As pessoas se encontrarem porque acreditam nessa perspectiva, né, em ser igreja, e também partir do carisma da CVX, né? É uma comunidade apostólica, está sendo enviada em missão, né? Participar da missão de Jesus Cristo, da igreja, né? Na evangelização. E por isso, olha que bonito, o campo de missão não tem limite. Nós encontramos a Companhia de Jesus também não. E partindo das vidas pessoais, estamos inserindo até apostolados específicos. Estamos enviados para a missão como membros de comunidade por meio de processo de discernimento, envio, acompanhamento, avaliação. Ganha uma importância Nossa Senhora a partir desse quadro da pós-verdade e do ethos pós-verdade. E aí uma coisa assim que a CNBB fecha, né, o documento, falando que ela se sente, a igreja se sente no Brasil chamada a duas funções, uma tribunista, que é a de ser a voz de quem não tem voz, né? E mediadora. Olha que muito interessante, ser ponte para o diálogo, ponte para a escuta, ponte para o discernimento, coisa linda isso. Uma igreja que não tem já pronta a resposta para tudo, mas que vai precisar escutar, vai precisar encontrar. Então, olha que bonito. No encontro, no convívio, na escuta mútua, o Espírito se faz presente. Todo mundo que vive a experiência de um encontro verdadeiro, vive a experiência que Deus está presente. Então, segundo o Espírito da roda de conversa, olha, e isso tem a ver com a sinodalidade, de caminhar um lado do outro, né, como querido, né? A igreja é chamada a agir de forma preventiva, proativa, e aí vem. Vivemos num tempo de urgência dialogal e de convivialidade, de conflito que pede diálogo, de diálogo que pede convívio, de convívio que pede suscitadores dessas relações e que passam pontos. Então, valorizar a experiência do falar em comum para estimular a participação de outras forças sociais para o enfrentamento dos graves problemas. Que coisa linda, assim, abriu para a perspectiva do diálogo. Não sei como que isso vai ser trabalhado, mas eu achei assim, nunca. Então, essa era a contribuição. Ixi, o tempo acabou. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Nós é que agradecemos, viu, Padre Carlos? Então, o meu microfone. Eu tenho que fechar, né, o microfone? O senhor tira do compartilhamento ou posso fazer? Como?
Eu tenho que É, sair, né, Adriano? Eu tenho que sair. Eu quero sair da tela. O que eu faço? é, Voltei. isso, pronto. Agora eu estou vendo. Agora, pronto, vou fechar o meu microfone. Vivi? Sim, minha linda? Prontinho? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Vivi. Sim. Então, agora nós vamos passar a palavra para o Padre Miguel. Anteriormente, eu não havia dito, né? Acho que nós entramos com tanta emoção. Eu não havia dito, né, da questão do Padre Carlos James, que é o nosso orientador aqui em Minas. E agora vamos ouvir o nosso orientador na Nacional, né? A gente já estava com saudade de ouvir essa vozinha, hein, Padre Miguel? Que beleza. Não, mas vejam, para mim é uma alegria estar com vocês sempre, né? A CVX Minas, eu fui assistente eclesiástico aí do regional durante alguns anos e tenho muita saudade, né? Mas agora eu estou, claro, como nacional, a gente se vê de vez em quando. Sim, Vejam só, eu não vou ocupar muito tempo de vocês, não, porque eu acho que a análise que o padre Carlos James apresentou foi bastante profunda e bastante completa, né? E principalmente essa última parte aí, em que ele já apontou o papel da CVX nessa conjuntura, não é? Quer dizer, é interessante, eu só queria recuperar um pouquinho as colocações do padre Álvaro, que fez uma leitura muito interessante, principalmente com essa temática da pós-verdade, né? Para a gente entender como é complexo a situação, como é complexa a realidade em que vivemos hoje, né? E essa realidade em que a gente vive com esse tempo da pós-verdade, como ele estava explicando, quer dizer, não interessa tanto a verdade, interessa são as narrativas, são as versões, é o jeito como se manipula a realidade, né? E isso atinge de maneira mortal, talvez, mortal, eu digo assim, de maneira crucial a igreja, né? E as expressões da nossa fé. E aí vem, quer dizer, qual o papel ou qual é como viver ou o que a CVX pode contribuir nesse contexto da igreja em que nós vivemos. Então, nos últimos slides que o padre Carlos James apresentou, ele já traz, né, na verdade, quando fala da necessidade, né, de um profetismo, é isso que a gente está sentindo falta, né? Quer dizer, a igreja ela precisa ser uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, missionários, que vivenciam esse profetismo. Ou seja, o que é o profetismo na igreja? Olha, todos nós somos chamados a ser profetas pela força do nosso batismo. A gente tem refletido isso, por exemplo, agora na caminhada sinodal, o Papa Francisco tem colocado, desde a alegria do Evangelho, quando o Papa Francisco assume, ele já, na alegria do Evangelho, ele já disse a que vem, né? Quer dizer, ele está buscando, ele quer que nós despertemos para sermos uma igreja solidária, uma igreja samaritana, uma igreja em saída, uma igreja que se preocupa com os pequenos, com os descartados da sociedade, com o meio ambiente, com a casa comum, com os povos originários, tudo isso, quer dizer, que é a manifestação da solidariedade. Na verdade, é o Jesus do Evangelho que nos pede isso, né? É interessante quando o padre Carlos apresentou aquele senhor lá, o influencer, né? Com toda aquela manipulação que faz da verdade, dizendo que o Papa Francisco não se ajoelha a Jesus, né? Imagina que coisa mais assim absurda, né? Quando você descola o Jesus do Evangelho, né? Do Jesus da fé. Na verdade, a Jesus Cristo, ele mesmo disse que aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos é a mim que faz. Então, não é possível, e principalmente nós que vivemos uma espiritualidade inaciana, não dá para você descolar o Jesus do Evangelho do Jesus da fé, de jeito nenhum. Quer dizer, na verdade, nós só podemos viver o cristianismo se for olhando para Jesus. E o Jesus do Evangelho,
Não é uma figurinha de Jesus ou uma visão de Jesus, um Jesus descolado da realidade. Não. Então, o que a CBX pode, só para um pouquinho entrar mais no nosso tema aqui, né? Quer dizer, esse tempo da pós-verdade, da manipulação da verdade que a gente está vivendo, nunca foi tão necessário o discernimento, né? Os elementos que a gente vivencia na espiritualidade ignaciana e que a CBX é chamada a viver e a testemunhar no mundo, né? Quer dizer, a ser uma comunidade. Veja que no finalzinho da colocação do Padre Carlos, ele traz essa questão um pouco referindo-se à análise feita pela CNBB ou para a CNBB, na verdade, e o documento da própria Conferência dos Bispos traz como a vivência em pequenas comunidades, ou a vivência nas comunidades missionárias, é uma vivência que pode quebrar ou furar essas bolhas. Na verdade, a gente não pode se isolar da realidade. A comunidade está inserida numa realidade e precisa abrir os olhos, né, para essa realidade. A nossa fé é uma fé que tem incidência na realidade. Então, para ficar um pouco na questão da espiritualidade ignaciana, né, o discernimento pessoal e o discernimento comunitário, que é aquilo que a gente é chamado a vivenciar como inacianos e inacianas, como cristãos, na verdade, e é isso que está acontecendo. Hoje mesmo eu estava partilhando num encontro da CNBB aqui em Brasília, eu fui assessorar na parte da tarde, falando sobre o sínodo, né? Como vocês sabem, eu estou como facilitador no sínodo sobre a sinodalidade, cuja segunda sessão vai acontecer em outubro próximo, daqui a 2 meses, né? Então, eu participei agora de um congresso de teologia em Bogotá, teologia sinodal, e participei também do encontro dos padres e madres, a gente pode chamar assim, sinodais, que vamos da América Latina para Roma. Então, e aí a gente estava refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de recuperar essas intuições do Concílio Vaticano II, de sermos uma igreja, de nos entendermos como uma igreja povo de Deus, né? Uma igreja povo de Deus em caminho, e um caminho discernente, um caminho no qual a gente precisa interpretar os sinais. Nessa interpretação, a gente precisa discernir, ou seja, pensar. É tudo que as redes sociais não propõem e que esse mundo do digital muitas vezes escamoteia. Na verdade, apresenta as coisas como se fossem verdade, né? E como o próprio Padre Carlos estava desmascarando isso, né? Na verdade, a verdade não interessa. E pode ser até que eles partam de fatos verdadeiros para manipular a realidade. A realidade não interessa muito, né? Pois bem, então, a necessidade da vivência, da escuta do espírito, da conversação espiritual, né? Do discernimento comunitário, que são coisas que a gente vive na CVX. Então, a CVX tem uma missão na igreja, né? Claro que não é assim, a CVX vai transformar a igreja, vai mudar o pensamento dos bispos, dos padres, da igreja de modo geral. Não, mas nós fazendo cada um aquilo que é possível na sua realidade, por exemplo, a incidência que a comunidade de vida cristã pode ter e que cada um membro da CVX pode ter, exercendo a sua capacidade de discernimento. A simples vivência do exame cotidiano, por exemplo, do exame naciano, já nos capacita para não cair nessas roubadas da manipulação, por exemplo, de repassar uma mensagem antes de checar, né? Ou de ser manipulado diante das coisas. Por exemplo, agora nas eleições municipais, a gente já está vendo as coisas acontecerem, né? Com 2 dias de propaganda nas nossas cidades, a gente já está vendo os absurdos que já estão acontecendo entre os candidatos mentindo, jogando coisas que não interessam, mas para desviar a atenção, essas coisas. Pois bem, meus queridos, é isso. O importante, eu acho que eu gostaria de frisar isso, né? Nós, como comunidade de vida cristã, nós temos o desafio, né, de colocar no horizonte sempre, né, essa esperança a que nós somos chamados como cristãos. Não desanimar, não achar que está tudo perdido, né? Mesmo que a gente veja situações que nos entristecem, situações assim de igreja, né, com relação a atitudes de membros da igreja, bispo, padre, é tanta coisa, e outras pessoas, e pessoas comuns, leigos, leigas também, que dão um testemunho péssimo de vida cristã, e de repente, e essas coisas, essas situações, até influenciam mais pessoas do que a própria vivência
do evangelho mais encarnado mesmo, da solidariedade e tudo mais. Mas a gente não pode desistir disso. A gente precisa viver uma fé madura, uma fé discernida, uma fé que sabe dar respostas novas, né, às questões, e sabe reconhecer quais são as questões que a realidade levanta, né? E não nos deixar levar por raciocínios superficiais, mas pensar profundamente. Então, o Padre Carlos apresentou toda uma reflexão que nos ajuda, inclusive, a buscar e a reler, a buscar alguma informação, né, que sejam mais consistentes. Por exemplo, na hora de procurar se informar e se formar, que a gente busque sites que, de fato, vão trazer coisas assim, consistentes, né, cuja origem a gente conhece, a gente sabe, né, e a gente confia. Então, eu convido a todos a ficarem atentos a toda essa questão da sinodalidade, da próxima sessão, o Instrumento Labores. Eu acabei de apresentar, né, um resumo do Instrumento Labores aqui no Encontro dos Bispos. De repente, a gente pode até pensar também nisso, no momento antes do sínodo, eu já estou me oferecendo, né? Para talvez um momento da gente conversar sobre esse momento sinodal, né? Esse próximo passo, o que a igreja está esperando de nós, como é que a gente pode crescer no conhecimento e colaborar na realidade que nós vivemos, com as pessoas com que convivemos na comunidade, na paróquia, no trabalho, nos nossos ambientes que frequentamos. Como nos posicionar em relação a essas coisas que falam do Papa Francisco, essas besteiras que saem na internet e tudo mais, né? E como a gente se encantar com essa beleza que é esse processo sinodal, com essa beleza que é todo o magistério do Papa Francisco, que nos anima a sermos cristãos mais alegres, mais comprometidos, mais solidários, mais capazes de ajudar na transformação do mundo, né? É isso. Que nós possamos, assim, ser, né, CVX, ser comunidades de vida verdadeiramente cristãs e cultivar essa atitude de uma fé madura e em uma fé engajada com a realidade. Muito bem. Obrigado pelo convite. Acho que foi um momento muito bom, né? Pena que o tempo sempre é pouco, né? Quando o assunto é bom, a gente acaba sentindo isso, né? Que o tempo é sempre pouco para a gente ir para tanta coisa. Não sei se vocês querem conversar, perguntar alguma coisa, sugerir, não sei. Antes das perguntas, eu já quero de antemão agradecer Padre Carlos e Padre Miguel pelo carinho, pelo sim em nos atender nesta noite, né? Em plena sexta-feira. Estamos aqui reunidos a agradecer a Nacional, que também com muito carinho nos acolheu ontem, está presente, se faz presente aqui hoje, e todas as demais regionais que também se fazem presente. E aí, agora a gente pode abrir o espaço para quem quiser tirar alguma dúvida, para a gente ir para os avisos paroquiais. Mas vocês não precisam brigar para fazer a pergunta, não, viu, gente? Pode ser um de cada vez. Eu fico, assim, não é bem uma pergunta, mas primeiramente agradecer, Padre Carlos James, Padre Miguel, pela reflexão, pelas provocações, né? E o que eu sinto a partir dessa fala é que, no fundo, a gente está brigando por eh, apresentar, dar e anunciar o sentido da vida, né? Não somente em termos de verdades discursivas, mas o sentido da vida. E quando a igreja, as instituições, como o Padre Carlos chamou a atenção, deixa de monopolizar o sentido da vida, né? Num contexto em que ela era única por conta de uma sociedade ainda religiosa, cristocêntrica, ou ainda que o aspecto comunitário tinha um peso muito grande, né? O sentido passa a ser comercializado é, de todo jeito, né? Nas nossas igrejas, né? Nas várias denominações religiosas, pelos YouTubers da vida, porque o sentido vai sendo comercializado a um preço baixo, né?
E numa sociedade como a nossa, que tudo tem vida curta, o que está sendo comercializado, esse sentido que está sendo vendido, eu digo vendido, é literalmente, como o Padre James chamava a atenção, que chega uma hora que faz um apelo para fazer a doação para isso, para aquilo, é um sentido curto, né? Porque amanhã você precisa de um novo sentido para continuar vivendo, lidando com as suas dores, com as suas buscas, com as suas esperanças. E aí, é, eu acho que a gente está, né, Deus nos ajuda nesse sentido de que talvez o cristianismo de hoje, eu acho que é nessa linha que o Papa Francisco quer chamar a atenção, o cristianismo de hoje vai se anunciando mais pelo gesto do acolhimento, pelo diálogo, como chamou Padre James, do que propriamente pelo discurso. Porque o discurso, mesmo aqueles fundamentados, ficaram esvaziados, porque as pessoas não estão mais buscando fundamentação. As pessoas estão buscando o sentido das coisas. E, e talvez o gesto, né, a ação concreta de acolher, de ajudar o pobre, de ser solidário, talvez seja esse o momento em que a gente vai descobrir para anunciar o Evangelho. Porque, de outra forma, eu acho que não. E aí, para isso, a gente precisa de comunidades que alimentem esse desejo, que alimente a nossa fé. Era só isso. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu Então, queria eu fazer penso, um sim, pode destaque, dizer. Vivi. É, é, a fala do Padre Carlos foi, assim, muito importante, né, para a gente também. E queria só destacar digamos que um resumo, assim, não um resumo, uma palavra-chave que ele usou na caminhada, que era sobre a nossa época, né? Então, assim, como se não estivéssemos mais em uma época de mudanças, né? E sim uma mudança de épocas, né? E como somos todos nós pessoas de uma sociedade global que está dentro desse grande momento de aceleramento, né? Escala mais que industrial no que diz respeito à intensificação dos recursos de comunicação e o pouco tempo de se refletir sobre o que está sendo apreendido, né, a partir das comunicações. Quando chegar ao final e ele lembra para nós do instrumento que nós temos, que aqui chamamos de polinômio, né, de ter o exercício fiel do discernir, do acompanhar, do apoiar, né, do enviar, do apoiar, do avaliar, a própria comunidade ajuda a cada um e a todos a ter esse freio de discernimento, esse freio de conhecimento ou de reconhecimento de para qual caminho estamos indo dentro dos vários choques de verdades e de individualidades que vão acontecendo, né? Então, assim, até quando temos recursos da nossa própria espiritualidade para conseguir ver uma notícia que chega no nosso WhatsApp e parar nesse calma, né? Não vamos compartilhar, vamos entender isso, né? Então, mesmo quando às vezes a gente falha nisso, né? E vai à frente no compartilhamento e sem perdendo a noção de que será que isso é para o bem, né? Será que isso enriquece a vida das pessoas ou não? Mas os outros que são comunidade junto conosco, né, conseguem perceber, dar um alerta, retomar, trazer novos aprendizados, né, retomar os conceitos e os ensinamentos que o Padre Carlos traz agora, né, também para que a gente fortaleça essa perspectiva comunitária para uma vivência do Evangelho, né? Então, essa conexão de uma
uma possibilidade contra a cultura, né? Pela espiritualidade inaciana, no que diz respeito à pós-modernidade e à pós-verdade. É possível e o próprio polinômio ajuda nisso também. Obrigada, minha linda. Então, eu acho que nós podemos encerrar, né, a nossa noite sem antes dizer que amanhã, então, ao meio-dia, nós teremos o nosso almoço celebrativo. Faremos uma live onde será manifestado o cheirinho do tropeiro. Brincadeira. Todos vocês estão convidados, ficaríamos muito felizes com a presença, mas a gente entende a questão da distância. Às 16 horas teremos a nossa celebração eucarística. Com certeza a Inesita está preparando lá a casa dela, que tem um clima todo especial. Alguns de vocês teve o prazer de conhecer. Ela que gosta de acolher muito, de receber as pessoas. Ô, Então, você já saudade, imagina. Inesita. Hã? Ô, saudade dessa casa. Oh! Super Pois é. acolhedora. Então, estaremos lá representando vocês, viu? Vocês podem ter certeza que vai ter espaço para cada um aqui no nosso coraçãozinho, como eu disse, do abraço quentinho, e estaremos unidos aí em orações. Peço, aproveitando a oportunidade, que vocês estejam também em oração pela mãe da Dorinha. Ela está no hospital, a Dorinha, inclusive, está acompanhando ela, né, hoje, então não foi possível ela entrar. Marília e Deralda estão no interior, onde a internet não está legal para funcionar. Podem ter certeza que todas as três estão pesarosas de não estar aqui vendo vocês mais uma vez. Eu não sei se eu cumpri muito bem meu papel aqui, fazendo às vezes, não, mas foi. Se puderem ligar as câmeras para foto oficial, também Passa agradeço. perfume, gente. Quem está? Vicentina, Júlia, Fernanda, Inesita, Irani, para ligar as câmeras e a gente poder fazer o registro da noite. Capricha no sorriso, pessoal. Eu disse ontem que tem um sorriso para tirar foto na CVX, só que eu fui o único que não fiz. Pode ver lá. Agora eu vou sorrir CVX, ó. Casal lindo. CVX. E a foto de ontem ficou realmente o destaque dos dois no centro da tela. Não sei o que Ficou era, mas eu lindo, não ficou sorri. lindo. Então ficou Eu não muito sorri, eu não bonito. fiz o sorriso CVX. Mas ficou muito bonito. ficou muito Obrigada, bonito. São gente. As lindos meninas demais, não gente. Obrigado. puderam ligar. Tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Ô, Viviane, você Aproveitem. foi. Obrigada a Obrigada, todos. gente. Eu quero agradecer Valeu, gente. a Estou aqui Regional. esperando vocês. Alguém Obrigada quer... pelo carinho. Beijos. Beijo, Elma, Thaís, você Sônia, arrasou todo aí no mundo. suporte, viu, minha linda? Brigadão. Não. Obrigado, E gente. você Obrigado brilhou, por Miguel, nada. Bom Um demais. cheiro, Padre Miguel. O cheiro, querido. Deus abençoe. Obrigada, Padre Regional Minas, Miguel, pela Padre oportunidade. Miguel, vou sentir Fala. Quero sua agradecer a falta. Regional Minas Ô, também. Marinês. Ô, Inesita. É, Então, eu tô com vontade de ir aí, mas não dá, né? Vem Dessa vez não vai embora. dar. Ô, Dá meu Ailton tempo. quer fazer um agradecimento? Ailton. Sim, A, claro. a Regional Minas pela iniciativa, né, foi muito válida. Ontem e hoje vivemos momentos muito prazerosos, muito agradáveis, muito formativos, né? E convocar a CVX Nossa Senhora do Monte Serrato para voltar agora, sair do Zoom e voltar para o Skype, para a gente Aí. continuar a Ui. nossa reunião. Olha, Ui. boa reunião para você. Vai ser uma boa reunião para vocês. Eita. Acabou não! Que disposição, que beleza. Deus Boa abençoe. reunião para vocês. Tá, obrigado. Beijo. Sextou, Eita. gente. Sextou. Beijo, gente. Um grande Beijo, abraço. Elma. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchauzinho. Calma, Até papai. amanhã, para quem Opa, vai ir lá tchau, tchau. amanhã.
Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.